Fala, galera, boa noite, ou bom dia, boa tarde, não sei que hora você está assistindo, se você está ao vivo aqui. Hoje estamos à noite falando do lançamento do ano, do século, do milênio. Eu não acredito que seja do ano do século, do milênio, porque acho que a do Terra sempre nos surpreende, sempre traz uma coisa nova. Mas nós vamos falar de algo que vai revolucionar nossa forma de pensar do Terra, nosso jeito de ver do Terra, que é o MetaPower. Tá? É o lançamento que a do Terra fez agora na nossa convenção Brasil. Então, nós tivemos aí quinta-feira, começou a nossa convenção, estivemos juntos, e a do Terra lançou esse kit de produtos, tá? Não é um produto só, hoje nós vamos focar em falar deles de uma forma geral e deles especificamente. A do Terra lançou outros produtos que a gente vai deixar aí para um outro momento, e vamos falar desse, porque é a grande novidade e a grande curiosidade de todo mundo, né? Então, de lá para cá, muita gente já veio me perguntar: Paula, o que é MetaPower? Para que serve? Como usa? Eu posso ingerir? Enfim. E aí eu já estava aqui falando para o pessoal aqui, enquanto a gente estava acertando a parte técnica, que justamente esse kit ele vai trazer para a gente um alívio de muita gente que perguntava assim: ai, mas óleo essencial pode ingerir? Mas é para ingerir, mas não faz mal? Mas eu vi que derrete copo de plástico. Então, com o lançamento do MetaPower, gente, isso já cai por terra, as pessoas vão entender que óleo essencial pode sim ser ingerido. Ah, isso vai ser fantástico, porque as pessoas já vão entender. E a gente sai também um pouquinho da nossa zona de conforto, vamos dizer assim, sobre os óleos, porque agora a gente começa a ver outros produtos, né? Mais, vamos dizer assim, mais efetivos aí e que vão nos ajudar a falar de doTERRA, a melhorar o nosso bem-estar. Então, a primeira pergunta que eu fiz aqui para o pessoal é: quem já está usando? Quem já comprou na convenção e já está usando? Aí várias pessoas aqui já me falaram, a gente já tem depoimento, gente, dentro da nossa própria equipe, né? E eu já quero dizer para vocês o seguinte: esse treinamento é só o primeiro do MetaPower. Provavelmente nós vamos falar de MetaPower todos os meses. Por quê? Porque conforme as experiências forem acontecendo, conforme as pessoas forem utilizando, conforme isso for acontecendo, novas oportunidades, novos conhecimentos vão ser necessários. Tá, eu vou falar sobre isso, Juliana, sobre a ingestão, né? Tem muita gente aí que está com dificuldade por causa das texturas. Vamos falar sobre isso, tá bom? Então, vamos aí, então, começar a colocar... Pode passar a tela, Douglas, por favor? E aí a gente já vai começar falando do que é. A Flávia disse que gostou. Tem gente... Eu gostei, eu sou fácil de ingerir óleo essencial, mas algumas pessoas estão enroscando com a textura, principalmente da fibra, mas a gente vai falar sobre isso, tá bom? Então, o que é o MetaPower? Por que tem esse nome, né? Gente, doTERRA não faz nada à toa, não é uma coincidência, tá? Não existe ali uma coincidência. Ela pensa em tudo e ela escolheu um nome incrível. Meta, que vem da palavra metabólico, ok? Que é utilizada sobre o sistema metabólico, é disso que a gente vai falar isso agora, mas ela também pode significar a questão de estar completo, transcendente, algo que passa, né? Algo que superou, algo que trouxe o completo para a vida. E o power, do inglês poder, mas também significa, se você pegar as consoantes da palavra, né? Em português ficaria bem-estar pessoal realizado, ou seja, pessoalmente a pessoa vai ter o bem-estar, ela vai estar plena no uso do MetaPower, tá? Pode passar então, Douglas. Esse material, gente, que nós vamos ver aqui, ele é todo fornecido pela doTERRA, tá bom? Tem a minha forma de falar aqui, mas o que vocês vão ver aqui, eu não inventei, eu não criei. Isso aqui é um material da doTERRA, super importante para que vocês todos tenham esse material. E no final eu vou falar como é que vocês podem, enfim, ter este material e onde está e por aí vai. Então, eu quero falar para vocês o que é metabolismo, porque quando a gente fala essa palavra, todo mundo pensa em emagrecimento, né? Então, e aí fala de emagrecimento, quem é que fala de emagrecimento toda vez aqui? Sou eu.
Mas, na verdade, a gente já tinha marcado, né, Douglas? Não foi de propósito, mas quando eu vi o Metapower, eu falei, não, eu preciso falar sobre isso. Tá? Então, o que é metabolismo? O que as pessoas pensam muito? Então, o metabolismo influencia a energia, influencia o peso, composição corporal e até mesmo desempenho cognitivo. A gente não está falando só de estética, não tem a ver só com engordar ou emagrecer, tem a ver com mais do que isso, tá? É um conjunto de reações químicas que transformam os alimentos em energia para as nossas células. Isso é fantástico, porque a gente talvez nunca tivesse parado para pensar. Se você não é da área da saúde ou nunca estudou nada parecido com isso, talvez isso não faça parte aí da sua vida e a gente vai começar a falar sobre isso, tá? As nossas células, então, necessitam de energia, o alimento que a gente consome, ele, então, é metabolizado através de reações químicas. Nunca imaginei, gente, que eu fosse falar sobre química em qualquer lugar do mundo. Mas é isso que a Duterra nos traz, né? Novos desafios. E aí, essa energia é a base de tudo para o movimento do nosso corpo, é a base para os nossos pensamentos, crescimento, e aí eu estou falando de parte física mesmo, e para o envelhecimento, tá? O metabolismo é um processo químico complicado. Não é, a gente não vai falar sobre isso, fiquem tranquilos. Olha lá, a Nani já está ali falando que realmente eu não ia falar de química. Para quem me conhece sabe, nunca fez parte da minha vida e agora faz. Vamos lá. Normalmente só falamos no sentido mais simples, que é a questão do emagrecimento. Mas o metabolismo é bem mais do que isso, tá? Influencia também a questão de ganho e perda de peso. Na essência, então, o metabolismo não é nada mais do que transformar os nossos alimentos em combustível para as nossas células, criando elementos constitutivos que nos permitem gerar energia para o funcionamento dos processos celulares. Tá? Então, resumidamente, é isso. Pode passar, Douglas. Poucas pessoas sabem o que é função metabólica afetada pelo envelhecimento. Também pela parte genética, tá, gente? Então, existem muitos estudos aí de metabolismo que também tem uma carga genética, também influenciado pelo nosso estilo de vida e também pelo envelhecimento, tá? E essa parte é realmente uma verdade, mas a realidade é que a função metabólica é ótima para contribuir no envelhecimento saudável. A gente sempre pensa no metabolismo numa questão ruim, né? A gente nunca fala assim, ah, meu metabolismo não está bom. Não, a gente só fala quando ele não está bom. E aí, o que acontece? O que parece, né? Que não tem uma forma de transformar isso em algo bom. E tem. O envelhecimento saudável, ele passa por um metabolismo saudável, tá? Os fatores que refletem o estado de saúde do metabolismo incluem, a gente já sabe, né? O açúcar no sangue, pressão arterial elevada ou baixa, os tipos de níveis de gordura e o peso. Os que contribuem de forma positiva, exercício, alimentação correta, relações sólidas. Sim, as questões emocionais estão envolvidas, tá? Totalmente envolvidas. A gente já nem consegue mais separar isso. Mas ainda tem gente que acha que nós somos uma parte espírito, uma parte corpo. Não, é tudo junto. Controle do estresse, tranquilo, né, gente? Tá todo mundo bem, ninguém tem problema, zero estresse, tá tudo tranquilo. Repouso, a gente vai falar muitas vezes hoje sobre sono. Parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver, tá? É dentro do sono que o nosso corpo consegue se restabelecer, se recuperar. E se você não está dormindo direito, e não estou falando de horas de sono, estou falando de qualidade de sono. Se você não está dormindo direito, você não vai ter uma recuperação boa do seu corpo, seu metabolismo não vai funcionar direito. E aí tudo fica mais difícil. Suplementação inteligente faz parte, tá? Mesmo pessoas que têm uma alimentação saudável, mesmo pessoas que têm um cuidado além do normal com a saúde, não têm uma alimentação 100%, não conseguem ingerir todos os nutrientes, tá? Então, uma suplementação é sim necessária. Não adianta sair tomando qualquer coisa. Ah, eu vou comprar. Não adianta.
Existem formas e produtos certos para isso. A gente vai falar um pouquinho. Então, esse conjunto aí pode ter um efeito positivo nos resultados da nossa saúde metabólica, com a pressão arterial, a glicemia e composição corporal do corpo, né? Composição corporal e do peso. Pode passar, Douglas. Vamos lá. Então, agora a gente já está entendendo um pouquinho mais do que é o metabolismo e agora a gente vai pensar um pouquinho mais nele de forma mais específica, tá? Podemos sim, então, pensar no envelhecimento saudável, um envelhecimento biológico com saúde, tá? Mas olha os dados que a gente tem, gente. Apenas 20% dos adultos são saudáveis do ponto de vista metabólico. 20%. É um índice muito baixo para nós que temos agora uma expectativa de vida cada vez mais. Então, nós vamos chegar facilmente aí, gente, a 80, 90 anos. Com que qualidade? Porque eu tenho certeza que todo mundo que está aqui quer chegar nessa idade bem. Ninguém quer chegar lá mal, sem consciência, com algum tipo de doença degenerativa, querem estar com corpo e mente bons. Sim, Renata, o Metapower influencia no corpo num contexto geral. Não é só para o corpo, não é só para emagrecer, tá, gente? A gente vai falar sobre isso. Não é só para emagrecer. O emagrecimento, ele é a ponta do iceberg. Você vai cuidar do seu sistema de forma geral, tá bom? Então, 20% dos adultos só têm um metabolismo saudável, né? Estão saudáveis. 12 em cada 14 adultos podem se beneficiar de apoio à saúde metabólica neste momento. Então, ou seja, de 14 adultos, 12 pessoas podem cuidar melhor da sua saúde. Tem condições para isso, eu não estou falando só condições financeiras, tem condições de saúde, de decisão, poder de decisão, e podem sim cuidar melhor da saúde, tá? Se você faz parte desses 20% aí dos adultos que são metabolicamente saudáveis, parabéns! Você vai usar o Metapower para manter isso, tá? Você vai utilizá-lo para manter. Ai, Paula, mas eu já sou magra. Não tem problema, você vai usar o Metapower para manter. E como eu disse, não é só para emagrecer. Ah, mas eu já tenho metabolismo acelerado, já tenho um metabolismo saudável. Você vai usar isso para manter, porque o nosso corpo vai oscilando, né? Um dia você come melhor, outro dia você come não tão bem. E as nossas questões de estresse, gente, de estresse oxidativo das células, que a gente também vai falar, isso mexe todos os dias. Então, você vai também utilizar o Metapower para manter aquilo que já está bom, tá? E aí, a gente também volta para muita coisa que a gente fala nos óleos, né? Às vezes a pessoa fala assim, eu não tenho problemas, eu não preciso usar óleos essenciais. E aí, você esbarra na pessoa e fala assim, daqui a pouco tempo ela fala, ah, mas eu não durmo, mas eu não vou no banheiro, mas a minha digestão não é boa, eu tenho gastrite, nanana. Então, tudo isso vai ser um conjunto perfeito para cuidar da saúde, tá? E aqui a gente vai muito mais profundo com o Metapower quando a gente vai pensar, porque muitas vezes a gente usa um óleo e você não vê o resultado imediato. Com o Metapower, gente, os resultados são rápidos. Vocês vão perceber com mais rapidez aí os resultados do poder dos óleos essenciais. Isso vai trazer mais crença ainda para você continuar falando dos óleos, tá? E continuar utilizando isso, fazendo bem para a sua saúde, tá bom? A forma como nos movemos, comemos, a qualidade e quantidade das refeições, repouso, controle do estresse, a escolha de uma suplementação de qualidade, desempenha um papel super importante na saúde metabólica geral. Pode passar, Douglas. Genética, falando sobre isso, né? Então, a genética também afeta a nossa saúde metabólica. O exercício físico ou a falta dele também altera a nossa saúde metabólica. A alimentação qualidade dos alimentos também afetam. Aqui eu vou citar para vocês a questão de água, tá? A ingestão de água é necessária. Paulo, eu já bebo muita água. Você vai beber mais água. Eu bebo pouca água, você precisa beber água. E nós vamos falar disso lá no protocolo, porque nós vamos
criar aí juntos um momento de beber água. Então, o nosso desafio aí que a gente vai lançar vai ser incrível por isso. Com a fibra, principalmente, Fernanda, principalmente, porque se não beber água com fibra, a fibra vai te entupir. E aí é que não vai facilitar, tá? Não existem soluções rápidas, não é imediato, porém, você já percebe a melhora de forma rápida, tá? Você não soluciona todos os problemas rapidamente, mas você percebe melhor. Olha lá, eu já vejo as pessoas falando, eu preciso tomar água, socorro. Então, beba lá, Mário com água. Esqueci de trazer meu copo para cá, mas já bebi muita água hoje. Se eu beber mais água hoje, eu vou no banheiro 200 vezes na madrugada. Mas é só da gente falar de água, a gente percebe que as pessoas se lembram que precisam de água, né? E agora a gente aqui em São Paulo, o pessoal do Sul e Sudeste, a gente entra numa época do ano que está mais frio. Então, teoricamente, a gente sente menos sede. O único problema é que em São Paulo, nessa época do ano, é a época mais seca, que é a época que a gente deveria beber mais água, né? Então, vocês podem perceber, você fica um tempo, aqui em casa já começa, estoura a boca, a pele começa a ficar branca, você passa o dedo assim, a pele começa a ficar branca, dermatites atópicas aumentam também, por causa, né, menos água no corpo, então tudo isso vai desencadeando. E aí, você utilizando tudo isso, né, mudando aí essas questões todas de beber água, de sono, de alimentação, você vai, então, conseguindo reconstruir, vamos dizer assim, né? Reformular todo o sistema do seu corpo, tá? Os resultados, então, podem não ser imediatos no estilo de vida. Tanto não são quando a gente tem um estilo de vida não saudável, quanto saudável. Então, às vezes, a pessoa fala assim, eu tenho 20 anos e eu como todo dia gordura, refrigerante, batata frita. Tá, você não está vendo o problema agora, mas uma hora a conta chega. Tá? E a gente que já passou dos 30, 35, no meu caso, eu já passei dos 40, a gente começa a perceber um pouco mais rápido os efeitos bons e ruins. Então, uma mudança simples, eu percebo o meu dia, por exemplo, quando eu bebo mais água, como flui melhor, vou muito melhor ao banheiro e tal, e quando bebo menos água, já percebe também. Tá? Pode passar, Douglas. Então, o envelhecimento, gente, ele acontece de dentro para fora, tá? E a gente vai falar, então, um pouco de envelhecimento, porque a gente vai usar essas letrinhas aí, esse nome difícil aí, NAD+, ou NADH. Fiquem tranquilos, eu já estudei tudo para resumir e trazer para vocês numa linguagem mais simples de entender, tá bom? Então, o que acontece? Tudo que acontece com o seu corpo que está externo começou lá dentro. E o envelhecimento também. O aumento de peso também. A diabetes também. Pressão alta também. Está tudo lá dentro. Tá? O que acontece quando a gente vai aí chegando na meia-idade? Os níveis dessa substância aí, NAD+, no organismo, são a metade do que eram quando você tinha 20 anos. Então, quem tem 20 anos aqui na sala, quem está na casa dos 20, quem nasceu aí nos anos 2000 para cá, pode ser que ainda não esteja percebendo os efeitos na sua saúde. Mas quem nasceu no século passado já percebe algumas mudanças. E se eu perguntar aqui, por exemplo, Douglas, você percebe que hoje é mais difícil manter o peso do que era 20 anos atrás? Com certeza. Com certeza. Outras coisas, elasticidade da pele é a mesma coisa? Não. Cabelo é a mesma coisa? Não. E a gente começa a perceber esses efeitos, e eu não vou perguntar para as mulheres, tá? Fiquem tranquilas. Nós somos mais sedentários hoje em dia, somos muito mais sedentários. A visão, Jane, obrigada por lembrar isso. Visão. Então, vou contar um caso aqui para vocês. Meu marido, há 20 anos atrás, ele operou
para não usar óculos, né? Ele tinha miopia, usava bastante grau, 4 alguma coisa. E agora ele sentiu que não estava enxergando muito bem de perto. E aí ele foi no médico, olha, não estou enxergando e tal. E o médico falou, então, agora óculos para perto, não tem mais jeito, não tem o que fazer, não tem cirurgia, a visão realmente muda. Então, muitas coisas, né, quando você vai passando aí, quando você já tem mais Copas do Mundo, mais Olimpíadas do que o pessoal aí que nasceu no século XXI, você vai percebendo que muitas coisas vão mudando, né? Eu me lembro que eu sempre cuidei do peso. Isso sempre fez parte da minha vida, assim. Só que eu nunca fui tão regrada como eu sou hoje, né? Então, hoje eu vou para a academia, faço atividade física, procuro beber mais água, cuido da alimentação, mas eu não emagreço tão fácil que eu emagrecia 20 anos atrás. Né? Então, as coisas são assim. E eu tenho certeza que se eu perguntar para todo mundo aqui, vocês vão dizer a mesma coisa. Tá? Então, o que acontece? O NAD+, assegura o correto funcionamento celular, para que possamos envelhecer de forma saudável. Só que, se a gente tem a metade daquilo que a gente tinha com 20 anos, o que a gente faz? É ele que nos auxilia no funcionamento celular, mas a gente só tem metade. O que a gente faz? E o que é esse NAD+? É uma molécula produzida de forma natural, então o seu corpo produz, mas produz pouco depois, conforme vai passando a idade, que é crucial para o funcionamento só de 37,2 bilhões de células no seu corpo. Mas é só isso, tá, gente? É pouca coisa. Tá? E essa substância, ela é uma potência para reparar as células e ajuda a gerar grande parte de energia celular. Se você tem menos dessa substância, significa que suas células vão estar menos regeneradas, vão envelhecer muito mais, vão ter mais danos irreparáveis. Tá? Então, de acordo com estudos pré-clínicos, as suplementações com fontes naturais de NMN de qualidade podem aumentar níveis de NAD+, no organismo. Paula, o que são isso? Não se preocupem com os nomes completos dessas substâncias. Vocês precisam saber onde encontrá-las. Essa é a grande coisa. Pode passar, Douglas. Vamos falar um pouquinho de colágeno. Tá? Colágeno é uma proteína dos nossos ossos, dos nossos músculos, nossa cartilagem, nossa pele, que ajuda a manter as células do corpo unidas. Tá? Normalmente, quando a gente fala de colágeno, as pessoas ligam direto a pele, unha e cabelo, como se fosse só isso. E muitas vezes o colágeno ele é tratado só como um bem estético, né? Então eu vou usar colágeno só para manter a pele jovem, para não ter ruga, enfim. E não é só isso. Isso é uma parte do que o colágeno faz, tá? Mas ela, então, é a proteína mais abundante no nosso organismo, ok? Numa idade jovem, o corpo é constituído de 30% de colágeno. Porcentagem essa que vai caindo, conforme a gente vai passando aí, vai assistindo umas Copas do Mundo, umas Olimpíadas, isso vai diminuindo, tá? E hoje são conhecidos 28 tipos diferentes de colágeno dentro do corpo, tá bom? E a maioria dos produtos à base de colágeno existentes no mercado contém, no máximo, 1 ou 2 tipos de colágeno. Seu corpo tem 28. Você toma um colágeno que deve ter 1 ou 2 tipos de colágeno ali dentro, muito provavelmente alguma parte que o colágeno preencheria não vai ser preenchida com esses 1 ou 2 tipos que você está usando. Por isso que muita gente só pensa na parte estética, porque normalmente esses colágenos que são vendidos, eles são muito ligados a isso, a pele, cabelo e unha. Tá bom? Pode passar. Já foi aí direto? Porque depois a gente vai falar mais do colágeno. Então, aqui, eu acho que essa pergunta, gente, eu respondi hoje talvez umas 60 vezes. Qual é a diferença do Smart SAS e do MetaPower? É a mesma coisa? Não é a mesma coisa? Paula, eu vi que é a mesma composição, né? E eu abri até uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, e essa foi a pergunta feita. Qual é a diferença? Então, eu já quero
dizer para vocês o seguinte. A doTERRA, quando ela cria um blend, ela pesquisa muito. Ela não inventa da cabeça dele, gente. Não sai. A Emily não sai assim, hoje eu quero criar isso daqui. Não. Existe todo um time de cientistas estudando isso. Tá? Eles pesquisam, estudam, fazem testes clínicos, testes reais, e eles criaram, em algum momento, o Smart SASS. Base do Smart SASS: toranja, hortelã-pimenta, limão, gengibre e canela. Tá? Estudaram isso. É uma fórmula incrível que ajuda as questões ali de gordura, né? Então, a dissolução de gordura, a não absorção de gordura, a diminuir as células de gordura, faz um detox ali. Sempre falei do Smart SASS, gente, vou continuar falando. Ele é um blend excelente para isso. Foi com ele que eu cheguei até aqui, 17 quilos a menos, tá? Ele e o Lemon, beleza? Mas doTERRA não fica ali. Ela quer entender mais, ela quer saber mais. E o que ela faz? Ela vai em busca de outras possibilidades. E o que ela fez? Ela pegou esses mesmos componentes e mudou a fórmula. Então, Paulo, mas quanto de cada um? Não sei. Esse é o segredo do doTERRA. Mas ela mudou a fórmula. E lá na convenção eles nos mostraram isso. Primeira fórmula que eles testaram. Então, os níveis de gordura, de glicose, eles diminuíram, mas não o suficiente. Porque quando você vai usando o Smart SASS, você vai diminuindo, né? Uma coisa gradativa. Testaram uma fórmula, ela diminuiu, mas não o tanto que eles gostariam. Testaram outra, e essa fórmula, sim, foi gritante o volume de diminuição de gordura e glicose dentro no sangue. E essa fórmula recebeu um nome incrível de MetaPower. Então, são os mesmos compostos do Smart SASS com uma formulação diferente, tá? Então, ao meu ver, isso é a minha opinião, tá? Minha opinião. Eles colocaram mais grapefruit, porque o MetaPower ele tem um gosto mais acentuado de grapefruit, tá? Mas isso é a minha opinião. Eu só sei o que a doTERRA nos passa os ingredientes são os mesmos, mas a formulação é diferente. E com essa formulação, ele é super potencializado. Então, ele é acima, muito acima, super potencializado a forma de... o quanto ele consegue eliminar de gordura dentro do organismo. Tá bom? Pode passar, Douglas. Vamos lá. O que é, então, o sistema MetaPower? A gente vai entrar nele, então, agora, para falar exatamente dele. A gente entendeu um pouquinho das necessidades do nosso organismo, e agora a gente vai entender um pouco sobre ele, tá bom? Então, o sistema MetaPower pode ajudar a otimizar o metabolismo e a oferecer mais resistência ao longo do dia. Também ajuda a retardar o envelhecimento biológico e a prolongar sua esperança de vida com saúde. Tá? A tela, para mim, está normal. Não sei se tem mais alguém falando, vendo preto. Para mim, está normal. Estava como estava antes, tá bom? MetaPower não é um produto só, então não é um blend só. Ele é um conjunto de produtos, ok? E todos os produtos desse conjunto contêm o blend MetaPower, os óleos essenciais, tá? Que formam esse blend, tá bom? Isso é bem importante, gente, porque isso é o nosso grande diferencial, tá? Então, todo um sistema concebido ali para melhorar a saúde metabólica. Esses produtos combinados com um estilo de vida saudável constituem uma poderosa chave para desbloquear o bem-estar. Lembra que eu falei sobre cognitivo, né? Sobre o nosso cérebro, como ele também é afetado positivamente? Gente, cérebro, emoções,
sistema cardiovascular, sistema digestivo, sistema linfático, sistema circulatório. Tudo isso é afetado pelo MetaPower, afetado positivamente, tá? Ele vai melhorar um contexto geral. Pensa o seguinte, ele está melhorando as suas células, ele está reestruturando as suas células. Isso faz com que o seu corpo inteiro seja beneficiado, tá? Inclusive concentração para estudar, foco, memória, né? A gente fala muito disso, quando a gente fala do intestino, das emoções, a gente fala muito o seguinte, se o seu sistema digestivo, intestinal, está funcionando bem, seu corpo está livre de toxinas. Se seu corpo está livre de toxinas, ele está mais pronto para tudo, mais pronto para se defender imunologicamente, mais pronto para trabalhar memória e raciocínio, mais pronto para se defender de uma infecção, de uma inflamação. Tá? Esse é o contexto geral. Então, todos os produtos têm um ingrediente, que é o blend. Nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Exatamente. Exatamente isso. As coisas estão ligadas, não são uma coisa só, um corpo só. Tá? A mistura contém ingredientes conhecidos por favorecer a digestão. Tem alguém com o microfone aberto? Se quiser falar, ok, mas eu vou pedir para fechar, por favor. Vamos lá. Essa mistura sinergética foi cientificamente otimizada. A palavra otimizada, ela funciona muito bem para a gente entender, então, a comparação do Smart com o MetaPower. Tá? Foi feito um upgrade. Tá, gente? Essa palavra assim, é muito boa para entender. Olha, Flávia, eu também encaro dizer que é o primeiro, viu? Porque se o intestino estiver ruim, todo o resto não vai funcionar. Né? E aquela história do estar enfesado, do estar cheio de toxinas, ela é real. Né? Eu não sei se vocês te lembram disso, mas antigamente você levava, né? Eu lembro de ir ao pediatra, e o médico sempre falava assim, precisa de um vermífugo. Toda criança tem que usar um vermífugo. Sim, porque precisava limpar o intestino. Era o que se entendia naquela época, né? Era dessa forma que se fazia. E até hoje, gente. Ok. Beleza, obrigada. Vou ler a pergunta do chat. Acredito que a maioria das doenças se iniciam no intestino. Sim, se iniciam no intestino. A maioria das doenças tem a ver com o acúmulo de toxinas, o acúmulo de fezes, acúmulo de substâncias que a gente deveria ter excretado e não foram. Tá bom? Então, o MetaPower, colágeno aqui falando, é um colágeno marinho e o NMN redefine a forma como abrandamos o envelhecimento biológico para nos dar mais vida aos nossos anos. Pode passar, Douglas. Muito obrigada. Vamos falar, então, um pouquinho dos lançamentos. Paula, você tirou foto do telão? Tirei. E se eu não tivesse tirado, vocês não veriam a embalagem aí do Fiber, porque ainda não temos praticamente material do Fiber. Por que não temos? Tá? Porque, gente, o Fiber é exclusividade do Brasil. Não tem nos Estados Unidos, não tem na Europa. Tá? Nos Estados Unidos e na Europa, eles têm um outro produto que são as fibras, porém, ela não tem essa formulação que tem também o MetaPower dentro. A inflamação do estômago influi nas dermatites? Sim. Sim, se o corpo está inflamado, pode ser que estoure na pele, tá? Pode ser que estoure na pele. Influencia sim. Então, essa é a nossa embalagem das nossas fibras. Quero já, então, falar, nós ganhamos uma amostra dela, né, para quem estava lá na convenção, ganhamos uma amostra, e essa tem sido, então, a pergunta de todo mundo. Paula, mas é assim mesmo? A minha não veio... Eu recebi assim hoje. A minha parece que veio estragada, vira um gelzinho. É exatamente assim, tá? Então, ela... Pode passar, Douglas. Ela é composta, então, de fitofibras. Olha o que ela ajuda. Ajuda a manter a energia, mantém o nível ideal de açúcar no sangue, mantém o nível ideal de colesterol, mantém uma digestão regular,
mantém um forte sistema imunológico, reduz a vontade de comer, reduz a absorção dos carboidratos, regula a proporção ideal de gordura do corpo. Tá? Esses são os principais benefícios das fibras. Da fibra, no caso, né? Mas a ingestão de fibra ali para cuidar de tudo isso. Por quê? Falamos. Então, ajuda a manter energia. Sim, se você está limpo de toxinas, você consegue ter mais energia. As toxinas do nosso corpo, elas nos derrubam, tá? Mantém o nível de açúcar, colesterol e digestão regular. Sim, se está tudo funcionando no seu organismo, ele sabe o que fazer com aquilo que não presta. Ele elimina, tá? Sistema imunológico, sim, de novo, porque se ele limpou o seu corpo está livre de toxinas. A gente viu muito isso no Covid, né, gente? O protocolo de Covid era um remédio lá, tal, o antibiótico, anti-inflamatório, e um vermífugo, né, para limpeza do organismo, para seu sistema imunológico poder se preocupar só com o que vem de fora e não com o que está dentro, tá bom? Reduz a vontade de comer. Pasmem, mas é verdade. Quando você tem um corpo limpo, você tem menos vontade de comer açúcar, tá? Vocês já perceberam, gente? Quando a gente começa o dia comendo saudável, é mais fácil manter as escolhas. Agora, se você já começa o dia... Espera aí que eu estou só ajeitando aqui o celular para não acabar a bateria. Quando você já começa o dia com uma alimentação ruim, a tendência é que você prolongue e aquelas decisões de alimentação continue piorando, piorando, piorando. É isso mesmo, tá? Então, e melhora também a absorção dos carboidratos e a proporção ideal de gordura do corpo. Pode passar, Douglas. Mas aí, então, o que tem dentro das fibras, tá? Vitaminas, minerais, fibras, prebióticos, mistura de aromas naturais, tudo isso, essa mistura que tem é o blend do Metapower, tá, gente? Então, tem lá grapefruit, limão, gengibre, hortelã-pimenta e canela. Vou falar sobre isso, Mário. Pode passar aí. Olá, então tem lá, fibra solúvel, o que compõe, né? A fibra insolúvel, então tá ali, pode passar, Douglas. Vocês não precisam, olha lá, todas as vitaminas do complexo e minerais, olha que incrível. Né? Então, muita gente aí, não só vegetarianos, né, Mário? Mas muita gente com uma deficiência de vitaminas e ele já está ali, ó. Pronto, vitamina A, vitamina C, vitamina E, vitaminas do complexo B. Gente, B12 é uma vitamina que precisa repor muitas vezes, está ali, tá? Cálcio, enfim. É maravilhoso saber que a gente vai usar um produto que vai limpar, proteger, nutrir e suplantar também todos as nossas deficiências. Pode passar, Douglas. Pois é, também sou, Fernanda. A Fernanda disse, eu sou apaixonada por esse produto. Eu também estou, tá? Vocês não precisam decorar tudo isso, tá bom, gente? Não decorem tudo isso, não precisa. Esse material a gente vai ter sempre aqui, tá gravado no Terra Academy, mas é importante vocês saberem, quando vocês forem falar disso, que é muito completo, que a pessoa que vai estar fazendo a ingestão vai estar sendo nutrida, tranquila, e ela pode ter aí, é muito mais fácil de lidar e tomar só uma colher do que se preocupar com outros suplementos, enfim. Pode passar, Douglas. Volta uma para mim, Douglas, sem querer abusar da sua boa vontade, mas volta uma. Eu quero só falar, então, da textura das fibras, tá? Gente, ela é um pozinho mesmo, que quando você põe na água, praticamente imediato, ela gelifica, tá? Ela fica... Eu dei esse exemplo, as pessoas acharam que não, mas parece sagu batido. Fica gelificado, é isso mesmo, tá? Algumas pessoas gostaram do gosto, acharam ótimo. Eu, particularmente, acho tranquilo de ingerir, tranquilo. Algumas pessoas não gostaram. Ah, não gostei e tal. Olha lá, tem gente... O Douglas está usando batendo com mix. É uma sugestão que não bata com mix, tá? Para você não quebrar
gelatininhas, tá? Bate ali só com a colher mesmo, mistura sua colher. A ingestão é imediata, ok? Então, fez, preparou, ingeriu, não fica esperando. A Dani está dizendo que tem gosto de manga. Eu vou dar uma dica aqui para vocês, tá? Quem não gostou do gosto, coloca o seu óleo essencial preferido, tá? Coloca o seu óleo. Opções. Põe mais hortelã-pimenta, coloca mais grapefruit ou mais limão, coloca o próprio Metapower, que vai ter um gosto bem pronunciado ali da toranja, tangerina, eu ia falar do gengibre, Flávia. A Flávia falou do gengibre. Sim, o gengibre. Vou falar também sobre o protocolo, Silmara. O gengibre é um que pode saborizar bastante e fica bem legal, tá? Então, coloca aí. Perdi o que o Leão falou, depois eu volto. Você vai tomar uma colher, tá? Para quem está perguntando, eu vou falar sobre isso depois, mas já adiantando aqui, você vai tomar ali uma colher do produto, vai misturar com água e vai tomar. Coloca, gente, eu acho que com hortelã verde, o spearmint deve ficar maravilhoso. O mix pequeno, ele não quebra, né? Ele só agita, Douglas. O Douglas perguntou se aqueles mix bem... Sabe um, gente, que vem até na loja de 99? Que é um mix que tem um espiralzinho assim na ponta? Ele não quebra, né? Ele só agita. Pode ser uma opção, tá bom? Rende 30 dias aí, vai depender da colher de mãe, né? Quanto você usar ali, vai depender da sua colher de mãe. 10 gramas por dia é uma colher de sopa, é isso mesmo. Obrigada, Flávia. Pode passar, Douglas. Vamos, então, falar do que está todo mundo esperando, né? Do colágeno, tá, gente? O colágeno, então, que é o Metapower Advantage, esqueci. Enfim. É o colágeno, é esse aqui, ó. Eu tinha aqui, nem mostrei para vocês, ó. Meu fibrinha, ó. Aqui, ó. Tá? Essa embalagem. Mas o colágeno é esse aqui, ó. Essa caixinha. Dentro dessa caixa você vai encontrar uns sachês. Já vi muita gente usando aí, muita gente já postando. Eu mesmo postei no meu stories, fazendo a ingestão. Ele tem um gostinho de laranja com limão. Eu também achei super tranquilo de ingerir. Você vai pôr na água e vai virar um pozinho laranja clarinho, assim, um amarelo claro, e você vai fazer a ingestão, tá? Paula, que horas a gente ingere? Já escutei pessoas que estão ingerindo de manhã e já escutei pessoas que estão ingerindo à noite. Então, você vai precisar colocar isso dentro da sua rotina, a gente vai falar isso quando a gente for falar do protocolo, tá bom? Vamos lá. Então, o que mexe com o nosso metabolismo? A idade. Influencia no envelhecimento saudável, né? Então, o sistema Metapower, especialmente esse produto colágeno, regula a relação entre o metabolismo e o envelhecimento com NAD+, e NADH e colágeno, tá? O que é esse NAD+, que você já falou aí 10 vezes, Paula? Então, vamos lá. O NAD+, converte os alimentos em energia e protege a produção de energia celular. Sem níveis de NAD+ suficiente, as células não conseguem produzir energia para sobreviverem e realizarem suas funções. Aos 50 anos, os nossos níveis de NAD+, são, em geral, metade do que era aos 20 anos. A gente falou sobre isso, o que suscita desafios para a nossa saúde com a gestão de peso e reduções de nível de energia. Então, toda aquela química para explicar para vocês. Essa substância é que produz energia para as nossas células. Sem ela, menos energia, mais sedentarismo, mais dificuldades de locomoção, dificuldade de enxergar, dificuldade num contexto geral, tá? Estudos pré-clínicos sugerem que a suplementação com NMN
pode aumentar o NAD+, o que conduz a um funcionamento mais jovem das células e dos sistemas corporais. O nosso colágeno é formulado com NMN de pó de leveduras para ajudar a aumentar naturalmente os níveis de NAD+, e NADH no organismo. Então, o uso do colágeno, desse colágeno, já nos estudos que já foram feitos, já apresenta, então, uma melhora, uma super melhora, ajuda aí a manter os níveis normais de NAD+, o que melhora as condições do nosso organismo, tá? Douglas, pode passar, por favor. Então, o colágeno, sim, confere elasticidade e firmeza da pele, ponto positivo. Favorece massa muscular magra e tecidos conjuntivos. Não sei vocês, mas se vocês têm pessoas perto de vocês aí, principalmente mulheres, acima dos 60 anos, que estão precisando de repor de colágeno, né? A nossa produção de colágeno, ela despenca depois de uma idade, para as mulheres, depois da menopausa também, né? Isso despenca e começa a despencar ali perto dos 50 anos, quando chega nos 60, realmente já é algo mais sério, e aí elas são indicadas aí a reposição de colágeno, né? Começam a ter dores nos joelhos, enfim, nas articulações. Eis aí o nosso grande ajudador, tá? Então, não é só para a firmeza da pele, tá? Também, então, tá aí, né? Aumenta com a idade, diminui. A maior parte dos produtos, prestem atenção nisso, gente. Aqui é o pulo do gato, tá? A maior parte dos produtos nutracêuticos de colágeno tem apenas 1 ou 2 tipos de peptídeos de colágeno. Normalmente, os tipos mais relevantes para a beleza e elasticidade e rugas. Além destes tipos de colágenos populares, o MetaPower inclui 9 tipos de peptídeos de colágenos únicos. O colágeno é a proteína mais abundante no organismo, a gente já falou disso. Tem 28 tipos diferentes, das 28 que existem, o nosso produto tem 9. Pode passar, Douglas. Então, aqui tem uma outra função do colágeno que a gente, às vezes, passa despercebido. Então, uma análise de dados combinados, publicadas por esse estudo, né, de nutrição, fornece a primeira análise abrangente dos efeitos de suplementação com peptídeos de colágeno na saúde cardiovascular, tá? Não estamos falando de pele, não estamos falando de cabelo, não estamos falando de tecido, estamos falando de problemas cardiovasculares. 239 estudos foram selecionados de 453 estudos possíveis. Alemanha, Coreia, Japão, China e Índia. 748 participantes. Tá? Concluiu-se que a suplementação com triptídeos de colágeno afetou positivamente biomarcadores relacionados a doenças cardiovasculares. Redução de massa gorda, pressão arterial sistólica, colesterol LDL sérico e peso corporal. Claro que vai ajudar as questões cardiovasculares. Nós sabemos que um corpo com excesso de peso, excesso de gordura, altera a pressão arterial, porque o seu corpo precisa trabalhar mais para limpar o seu corpo. Então, ele trabalhando mais, aumenta a pressão arterial. E mais gordura, porque ele processa mais lentamente. Então, tá aqui, ó, o uso do colágeno ajudando nas questões cardiovasculares através dessas formas de ajudar. Então, reduzindo a pressão, reduzindo o colesterol, reduzindo o peso e o nível de massa gorda. Pode passar, Douglas, por favor. Tá? 9 tipos de colágeno, Paula, quais são eles? Me conte. Vamos lá, colágeno tipo 1, sim, é aquele que todo mundo já sabe, relacionado à beleza da pele. Colágeno tipo 2, está relacionado à proteção dos ossos e o principal componente da cartilagem. Tá? Eis aqui o grande problema dos idosos, né? Estão com os ossos debilitados, cartilagem debilitada, e aí isso altera a força muscular, ele não consegue ter força muscular, aí ele anda, cai,
tem traumas, fraturas, e aí a coisa degringola, tá bom? Então, olha que incrível isso. Está ali até para os ossos e cartilagem. Colágeno tipo 4 é a principal proteína da membrana basal que liga a derme e a epiderme, formando uma estrutura em rede para tornar a membrana basal maleável. Colágeno tipo 5 está relacionado com a disposição regular das fibras de colágeno, estabilizando as estruturas do colágeno do tipo 1 e do tipo 2. Então, olha só, tipo 1 e tipo 2, eles já estão lá, beleza. Só que sem o tipo 5, você não consegue fazer a ligação dos dois. Ou seja, aqueles colágenos que a gente falou, que tem um ou dois tipos, como é que faz? Você tem um ou dois, mas eles não conseguem colar um outro, não conseguem trabalhar juntos. Colágeno tipo 6 mantém o funcionamento mecânico da célula, apoiando a função muscular e a integridade das membranas celulares. Adicionalmente, esse tipo de colágeno inibe os danos por oxidação e apoptose. Olha que incrível, né, gente? Cada um tem a sua função, eles sabem exatamente o que eles devem fazer, para onde ir, o que fazer para nos ajudar. Pode passar, Douglas. Colágeno tipo 9 é um componente importante da cartilagem e é distribuído principalmente nas células cartilaginosas das placas de crescimento, nas articulações e nos discos invertebrais. Colágeno tipo 15 inibe a fibrilação de peptídeos beta-amiloide. A proteína, e aí, só que está junto aqui, mas é separado. A proteína COL1A2 é uma fibrilina colagênica, tá? E a proteína vacuolar seletiva 37A intervém no crescimento e na diferenciação celular. Paula, você entendeu tudo isso? A gente não precisa entender tudo isso. A gente precisa saber que funciona, que é bom e onde achar. Pode passar, Douglas. Características do nosso produto, tá? E esse, gente, do Terra é do Terra, né? Eles pensam em cada detalhe, eles se preocupam com detalhe. Hoje, estudando sobre isso, eu me impressiono, ainda me impressiono 4 anos depois com o controle de qualidade deles, como eles se preocupam com cuidar do todo, tá? Nosso produto é em pó, porque muitas marcas, hoje também já me perguntaram sobre isso. Paulo, por que em pó e não num líquido para a gente beber, ou numa gelatina, ou numa alguma coisa dessa forma? Por que em pó? Porque em pó preserva as bactérias que estão boas, né? Eu quero até ler para vocês qual é o tipo de... a nomenclatura que eles falam, né? Então, ele elimina as bactérias nocivas, né, do produto, então não está ali, não estão presentes, mas ele mantém os ativos benéficos, que são vitaminas, flavonoides e polifenóis. Então, isso tudo por ser pó, tá? Outra coisa importante de ser pó, que está ali, emissão de carbono. Por quê? Se fosse em meio gelatina, gelatinoso ou aquoso, alguma coisa assim, o transporte disso para outros países, e a do Terra é global, e ela já se preocupa com isso, você demanda de um transporte mais caro, um transporte mais rígido, o que, né, você vai fazer o transporte, você vai ter maior emissão de carbono. Você vai gastar mais, vai ser mais caro e vai ter maior emissão de carbono. Até com isso, eles se preocuparam, né? Outra coisa, nosso colágeno é, então, obtido de peixes de água fria. Esse é o único produto dentro da linha Metapower que não é vegano, tá? Que tem algum tipo de origem animal. Os outros produtos todos não tem nenhum tipo de produto de origem animal, eles são completamente veganos, tá? Veganos podem fazer ingestão, mas esse sim, e por quê? Por que eles não pegaram aí um colágeno vegano? Né? Pelo seguinte, colágeno, gente, é uma proteína processada por animais. Na natureza, o que se tem não é colágeno, né? Na natureza, não, desculpa. Nas plantas, o que se tem não é colágeno.
são outros compostos que muitas vezes têm atividades celulares compatíveis, mas não é a mesma coisa. Então, por isso, eles se preocuparam em realmente trazer aquilo que realmente vai fazer a diferença. Então, eles são extraídos de peixe, o que é um grande diferencial, porque a maioria dos colágenos vendidos por aí são bovinos ou suínos, tá? Esses são extraídos de peixes, de uns peixes muito chiques, tá, gente? Não pense que é peixinho, qualquer peixinho, não. Peixes de águas frias, peixes de uma região exótica do sul da Itália, tá? Esse nosso peixe é chique. E esse produto, então, é extraído dali. Eu vou lembrar aqui o nome do colágeno que não é colágeno e que é vegano, tá? Mas já eu lembro aqui para vocês. Então, a questão de não ser líquido ou gelatinoso já ajuda muito, porque não precisa pasteurizar o produto. E a pasteurização do produto, gente, aumenta custo, tira os ativos benéficos, tá? Então, mataria muitas coisas ali, traria um produto menos esqueci a palavra, mas menos completo, tá? Nos traria um produto mais pobre nutricionalmente falando, que não ela queria. Ela queria manter a qualidade ali dos 70% de colágeno que nós utilizamos daquilo que é extraído, tá? Sem adição de açúcares, então a questão de ser pó também ajuda com isso, tá? Não tem adição de açúcares, porque na bebida teria que ter um tipo de açúcar, sem adição de conservantes, ok? Então não precisa adicionar conservantes nenhum, e é mais eficaz se você preparar o seu colágeno na hora que for ingerir. Não vai fazer ingestão, prepara e ingere. Outra coisa, água fria ou temperatura ambiente. Nunca em água quente, tá? Fria ou temperatura ambiente. Pode passar, Douglas. Eis aí a tabela que o Mário falou no começo, para quem está vendo aí. Então, eles fizeram análises dos tipos de colágeno do nosso mercado brasileiro, ok? E aí, pasmem vocês, o que foi descoberto, né? Então, o doTERRA tem ali 725,59. O outro colágeno do nosso concorrente, que nem existe mais aqui no Brasil, 58,38. E aí o negócio vai caindo até chegar ali a 0,78. É absurdo, né, a diferença, e é por isso que a gente fala de qualidade, né? Do Terra realmente, uma coisa que eu percebi ainda mais nessa convenção é o quanto eles se preocupam com qualidade. Eles vão... Tem alguém com o microfone aberto, gente, atrapalha aqui. Fecha, por favor. Obrigada. Então, o quanto eles se preocupam em trazer o melhor. Não basta ser bom, precisa ser o melhor do mercado para nós. E a gente pode usar isso como uma forma de mostrar para as pessoas o quanto vale a pena doTERRA, ao invés de estar usando um outro tipo de produto. E muitas vezes nem é mais barato, né? A gente ainda não sabe os valores que a doTERRA vai trazer para a gente, mas tenho certeza que às vezes você vai precisar... Quantos potes de outro colágeno você precisaria comprar para ter os mesmos 725? Acho que o Mário fez a conta de que é 12 vezes. Então, 12 potes para você ter ali a mesma quantidade que você vai ter em um só. Pode passar, Douglas. Vamos falar, então, aqui ainda, desculpa. Esses ainda são outros compostos do colágeno, tá? Além dos 9 tipos de colágeno que a gente falou. Então, também tem o resveratrol, extrato de jambo, ceramida de arroz, extrato de laranja de sangue, espinheiro marítimo, biotina, ácido hialurônico e vitamina C. Tá? O que essas outras substâncias fazem por nós?
Então, de acordo com estudos, o extrato de laranja de sangue e o espinheiro marítimo são antioxidantes polifenóicos. Os antioxidantes combatem os radicais livres e previnem danos por oxidação e estresse da célula. O que significa isso? Lembra que eu falei para vocês que o sistema metabólico ele é responsável por gerar energia para as nossas células? Esse processo de gerar energia para as nossas células, ele gera outros tipos além de energia, ele gera outros subprodutos. Alguns deles, né, um deles são os radicais livres, ok? Esses radicais livres, eles têm funções dentro do nosso organismo, porém, o descontrole você não conseguir tirar isso do seu corpo, neutralizar esses radicais livres, causa uma série de danos. E quem faz esse trabalho de neutralizar e de aproveitar esses radicais livres são os antioxidantes. Tá? Por isso que a gente ouve falar muito de ingestão de frutas vermelhas, por exemplo, que tem antioxidantes, alimentos em geral que têm antioxidantes, porque esses antioxidantes são os responsáveis por neutralizar os gases que sobram ali do nosso metabolismo, tá? Tá bem na moda falar sobre esses gases do metabolismo, as pessoas têm falado muito sobre isso, e a cada vez vão falar mais sobre isso. E agora a gente já entende que esse extrato de laranja de sangue e o espinheiro são antioxidantes que ajudam com esse processo. Ácido hialurônico também é outro produto que as pessoas ouvem falar muito, né? Um dos principais componentes da matriz extracelular, mantém a integridade e a saúde da sua pele. A sua capacidade única de absorver e reter água ajuda a prevenir a pele seca e danificada. Calma, ninguém vai reter água e ficar mais pesado por causa disso. Não é isso, tá? Mas em momentos a gente precisa manter a hidratação da nossa pele e é isso que o ácido hialurônico faz, ok? Vitamina C, lipossomal, encoraja os fibroblastos do corpo a sintetizar novo colágeno e estabiliza as fibrilas de colágeno através da hidroxilação. Palavras difíceis novamente, Paula, volto a dizer para vocês. E com esse nós vamos encerrar essa parte. Não, vocês não precisam entender as palavras, vocês não precisam entender exatamente toda a química que está acontecendo. É importante, vocês vão ter material para isso, mas o que vocês precisam saber é o que faz mal, o que faz bem, onde encontrar, onde é que tem as substâncias que a gente precisa para cuidar do nosso corpo, tá bom? A gente encerra por aqui esse treinamento e agora a gente encerra a gravação